Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. No meu relógio são 14h29. Eu comecei assim um minutinho antes, né? Pra gente ir aquecendo e conversando. É uma felicidade incrível estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Esse momento é um momento de celebração. Celebração porque a gente está coroando um encontro muito importante. Um encontro que um dia aconteceu, floresceu, deu muitos conhecimentos, muita contribuição para a humanidade, mas depois rompeu. E hoje, como uma representante da psicologia analítica, eu tenho muita alegria, muita felicidade, muita emoção mesmo, gente, de estar aqui com vocês falando sobre esse encontro, esse reencontro entre a psicanálise e a psicologia analítica. Esse vai ser nosso tema de hoje. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero trazer alguns informes para vocês, dar as boas-vindas para todos que estão entrando, para todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada, namastê, por vocês estarem aqui, certo? E dizer para vocês que o Quem Sabe Faz a Hora começou a partir de uma parceria com o pessoal do DCV no combate à Covid-19, através de ações solidárias. A partir desse início que eu fundei essa parceria, eu convidei também uma colega querida, muito querida, que a gente agora está cada vez mais estreitando os laços, que é Larissa Ornelas, psicanalista do Colegiado de Psicologia, para participar comigo dessa jornada. E nós criamos o Quem Sabe Faz a Hora. O Quem Sabe Faz a Hora convidou também 4 estudantes brilhantes que vocês vão ter oportunidade de conhecer ao longo dessas nossas transmissões: Abraão, Ana Paula, Gabriel e Mariana. São meninos e meninas que estão nos ajudando, não só nos ajudando, nos apoiando, como também construindo o percurso educacional, o percurso de estudo desse nosso trabalho. Então, quero dar as boas-vindas para todos e já informar para vocês que o link com o formulário para que vocês preencham a presença já está na bio da página. Vocês, todos os dias, as pessoas que estão inscritas no curso terão que fazer o preenchimento desse formulário. E aí nós iremos receber e eu irei arquivar para depois pedir, protelar, né? Como é o nome certo, gente? Me falhou agora. Para depois encaminhar para o pedido da certificação de vocês. Fazer o protocolo, protocolar. Protelar e deixar para depois. Eu não quero deixar para depois de jeito nenhum. Fazer o protocolo e fazer com que vocês recebam sua certificação, certo? Então, esse formulário tem que ser respondido todos os dias durante as interações. Né? Todas as pessoas inscritas que querem receber certificado terão que preencher esse formulário. É bem rápido. A gente vai deixar à disposição durante toda a interação e no intervalinho que nós vamos dar entre a primeira transmissão e a segunda, vocês também podem preencher já para adiantar, tá? Fiquem à vontade. Mas depois que a gente terminar as interações, logo em seguida, a gente vai tirar esse link, viu? Porque é para a presença de hoje. Outro informe importante, nessa primeira etapa, a gente não abre para perguntas. Essa primeira etapa é a etapa que o profissional, que a palestrante, que o convidado, as pessoas que estão organizadas para ministrar as interações, vão ter 50 minutos para explanar seu tema. Depois a gente faz o intervalo e a segunda parte é que a gente faz a interação. Então, nós convocamos, na verdade, vocês para virem para a segunda parte para fazer as perguntas. Nada impede de vocês também perguntarem, irem colocando as perguntas de vocês e depois a gente vai vendo como é que a gente organiza. Já vou avisando a vocês que vocês, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. Nós sabemos disso, né? Porque é muita gente. Porém, eu vou deixar, as pessoas inscritas têm o meu e-mail, as não inscritas podem entrar em contato com a gente aí pela página e eu também posso deixar meu e-mail e nós depois podemos responder as perguntas tranquilamente, porque inclusive a grande contribuição da ciência é não ter todas as respostas, é a gente ter mais perguntas.
Porque a partir dessas perguntas é que nós vamos buscar o conhecimento. A gente não busca conhecimento quando a gente já sabe. A gente busca quando a gente tem alguma angústia diante da falta. Então é importante também que fique, sabe, um pouquinho de vontade de querer saber mais, e nem todas as perguntas podem ser respondidas assim imediatamente. E na visão junguiana, e eu acredito que na psicanalítica também, nós não temos respostas. As respostas, elas são construídas a partir da experiência. E elas vão vindo no processo, na relação. E a partir de uma resposta, a gente vai também abrindo mais perguntas. Isso é que é maravilhoso da vida, né? Do processo dinâmico e principalmente nesse caso aqui da gente, da construção do psiquismo. Gente, seguinte, então vamos começar com o nosso tema de hoje. Jung se encontra com Freud pela primeira vez em 1907. Na verdade, eles já vinham se correspondendo. Freud tem notícia, né, do trabalho de Jung, e este Jung, por sua vez, tem uma admiração absurda por Freud e todo o respeito. E depois de algumas cartas, eles conseguem marcar um encontro presencial. Esse encontro, a gente lê isso com muita frequência, né? Esse encontro durou 13 horas ininterruptas. Imaginem duas pessoas, dois mestres dessa natureza, se encontrarem conversarem durante 13 horas. Quantas coisas devem ter saído dali, quantas, né? Acho que todo mundo que estuda Jung e estuda a psicanálise deve ter muita curiosidade para saber como foi realmente essa conversa de tanto tempo entre os dois. E a partir dali nasce um laço muito forte, um laço que a gente pode considerar um laço de amizade, mas amizade por essa via da transferência, né? Amizade por essa via da admiração, da construção de um processo relacionado, na época, relacionado a toda a construção do viés psicanalítico vigente, né? Na época, psicanalítico. E Jung, então, vislumbrou trabalhar com Freud. E a gente acredita também, como somos, né, estudiosos do assunto, estudiosas, a gente acredita que essa relação também partiu de uma transferência paterna. Jung tinha em Freud uma admiração também por esse lugar. Então, a gente sabe ali, né, pai e filho vão encontrando esse meio de se relacionar, mas também começam a questionar, né? Os filhos vão questionando os seus pais, e isso é saudável. Isso é muito saudável, isso é importante para o processo. E Jung foi seguindo nessa relação com Freud, né? Fizeram um trabalho fantástico juntos. Porém, em algum momento, eu não vou ter tempo agora de detalhar toda essa história, mas eu posso mandar para vocês, para quem se interessar depois dessa síntese. Mas em algum momento essa relação se rompe. E essa relação se rompe em função de visões diferenciadas, né? Em 1912, Jung publica um livro que foi muito forte para Freud, né? Na época chamado Metamorfoses da Transformação, hoje o nome é Símbolos da Transformação, dentro das obras completas de Jung. Esse livro, na época não era um livro, né? Na época Jung publicou um capítulo chamado O Sacrifício. E esse capítulo, o sacrifício, né, que hoje corresponde a um capítulo do livro, foi como uma apunhalada em Freud. Porque ali Jung considerava outras perspectivas para a transformação e apresentação, transmutação do que Freud chamou de libido. E que mais tarde Jung vem e dá o nome de energia psíquica. No entanto, ele se baseou completamente em todo o percurso da construção teórica de libido baseado na visão freudiana. Então, não houve, a princípio, né, no início, não houve qualquer compreensão diferenciada daquilo que representava libido para Freud. No entanto, esses escritos de Jung diziam respeito à relação dessa energia psíquica. Quando eu disser energia psíquica, vocês já vão entendendo que é uma referência da psicologia analítica. Quando eu disser libido, vocês vão entendendo que é uma referência da psicanálise. Muito embora sejam muito próximas em termos conceituais na sua origem,
Mas, ao longo do processo da construção da psicologia analítica, energia psíquica vai se divorciando dessa conotação de libido na visão psicanalítica, certo? Então, quando Jung publica esse capítulo, O Sacrifício, Freud questiona. Freud fica muito chateado, porque inclusive aparece essa publicação e ela não passa pela avaliação de Freud. Freud desejava que Jung fosse, ele chamava Jung assim, do príncipe herdeiro da psicanálise. Jung deveria continuar todos os estudos psicanalíticos. Quando Freud se depara com essa publicação, ele começa a perceber que a partir dali não tem mais como Jung seguir com ele. Eu acredito que esse rompimento tenha sido, na verdade, dos dois. Acho que Jung dentro dele, acho não, pela leitura que nós temos do Memórias, Sonhos, Reflexões, que é uma obra póstuma, Jung vai contar todo o sofrimento dele em relação a essa separação de Freud. Porque ele ia fazendo uma investigação e ele ia trabalhando na perspectiva de trazer essa energia psíquica às relações, por exemplo, ligadas às manifestações espirituais. Então, Jung aceita, acolhe isso na vida dele, desenvolve toda uma teoria baseada na experiência pessoal e baseado numa experiência pessoal de vivência com a espiritualidade. E essa espiritualidade não vai tocar, não vai ser tocada, não vai ser analisada e explorada por Freud. Nesta perspectiva, né, que Jung traz. Freud faz uma crítica ao processo da religião, né, como um estudioso, como um pensador, como um cientista, mas Jung traz a sua crítica também ao processo da manifestação religiosa, né, seja através de dogmas ou de determinadas representações de templos e igrejas, mas Jung traz a sua vivência, a sua experiência com a espiritualidade. E neste livro, neste capítulo e depois no livro todo, por isso que o nome é Símbolos da Transformação, porque ele vai falando do processo de transformação dessa libido. E que ele vai, o título original era Metamorfose, né? Depois mudou para Transformação. É como se fosse mesmo a representação de uma metamorfose. A metamorfose existe em si uma origem que depois essa origem é completamente reconfigurada. Já é uma outra coisa. Então essa transformação da libido para Jung foi sendo trazida de maneira a fazer contato com essas diferentes experiências pessoais relacionadas à espiritualidade. Lembrando que neste capítulo ele não conta uma experiência pessoal, mas ele sempre escreveu a partir das experiências pessoais dele. Então, não foi possível que eles seguissem juntos. Há realmente um processo muito sofrido para ambos, tanto Freud se recolhe como Jung, e Jung passa o resto da vida dele descrevendo nas obras dele a importância de Freud, a importância da psicanálise como fundante da psicologia analítica. Então, agora eu vou fazer aqui uma parada em relação ao processo histórico. Posso depois fornecer esse material para vocês, essa bibliografia, tanto pela página quanto por e-mail. Eu tenho uma síntese, inclusive, pronta acerca disso, dessa relação entre os dois, desde o início do contato deles, o período de produção juntos e a separação. Acho que vocês têm notícia também sobre, né, as pessoas que assistiram ao filme Jornada da Alma, ou Método Perigoso, que ali foi uma história de uma paciente, Sabine Spirin, que os dois trataram, que Jung ficou perto dela à luz das orientações de Freud, assim também como o desenvolvimento do método de associação. Jung testou e trabalhou com Freud, e depois ele desenvolveu a relação disso para a teoria dos complexos, que depois ele vai dar o nome de teoria dos complexos. É bom lembrar que o primeiro nome de psicologia analítica foi a psicologia dos complexos, depois é que mudou para a psicologia analítica. Então, gente, assim, essa nossa proposta desse momento é fazer com que haja novamente a possibilidade de nós, que somos os estudiosos desses mestres
dessas figuras iluminadas do ponto de vista espiritual, nós darmos continuidade a esse diálogo. Porque não há de fato um divórcio no sentido da gente pensar que existe uma psicanálise que não tem nada a ver com a psicologia analítica e uma psicologia analítica que nega a psicanálise. Profissionais que desenvolvem tanto uma linha quanto a outra e negam essa importância de uma linha a outra, são profissionais que estão segregados a um conhecimento aprisionado. Porque a gente tem que pensar que nenhuma linha por si só ela vai dar conta de tudo. E outra coisa, para cada pessoa, no sentido, na perspectiva da terminologia da psicanálise, para cada sujeito é uma dinâmica diferente. Então, e no sentido da visão da psicologia analítica, o conceito pessoa ou indivíduo vai ser diferente. Então, o que significa dizer isso? Eu posso indicar uma pessoa, eu posso achar que uma pessoa vai ter muito mais evolução. É bom lembrar que as duas linhas são vertentes da psicologia profunda. Trabalham muito lá dentro. As duas trazem a concepção do inconsciente. Então, são visões da psicologia profunda. Não são visões de uma superficialidade do indivíduo. São visões que vão... a gente sabe, né? A gente pode lembrar lá dos processos até ligados ao início dessas teorias que transitaram em investigações profundas da psicopatologia. Então, se elas investigaram psicopatologias, se elas investigaram psicoses, elas foram fundo. Elas foram numa dimensão que a gente precisa de muito tempo para chegar nessa dimensão do inconsciente. Então, são duas linhas que trazem a psicologia profunda. A gente pode procurar um atendimento na área clínica, na prática clínica, para resolver uma situação pontual. Mas uma psicoterapia vai fazer com que a gente faça um trabalho de autoconhecimento. Porque essa situação pontual, ela é um sintoma, certo? Então, a gente vai aprofundar para se conhecer mais e mais. Portanto, elas são teorias que são complementares e sempre serão. E eu posso também achar que uma pessoa vai ter uma condição melhor de transferência numa linha psicanalítica. E outra vai ter numa psicologia analítica. Ou então, em fases da minha vida, eu posso... Como paciente, eu posso ter um trabalho em psicanálise, eu posso ter um trabalho em psicologia analítica, estão servindo a mesma coisa, ao desenvolvimento humano, à construção da dinâmica psíquica, à tentativa de compreensão daquilo que não conseguimos expressar somente com a consciência, através da consciência, sem essa visita, sem esse aprofundamento no inconsciente. Então, por que a gente vai dizer que são linhas que devem negar conhecimento uma da outra? O encontro entre psicanálise e psicologia analítica está a serviço do humano. Está a serviço de nós, que precisamos aprender muito sobre ser pessoas, sobre desenvolvimento da personalidade. Então, a gente passa um tempo, se passa um tempo numa faculdade de psicologia para aprender-se a teoria e também desenvolver um pouco da prática, e depois vai para a clínica, ou vai para uma organização, ou vai para uma escola, ou vai trabalhar do ponto de vista clínico, ou do ponto de vista organizacional, ou de outra forma. Quanto mais conhecimento se agregar, melhor para quem está aplicando a técnica. Por que a gente faz uma escolha? A gente faz uma escolha por questões de identidade. A gente faz uma escolha porque tem a ver com aquilo que você se sente melhor, desempenhando melhor o papel. A gente faz uma escolha porque a gente não tem tempo de estudar profundamente tudo. Então eu não vou dar conta de ser psicanalista e ser analista junguiana. Porque para uma encarnação eu não vou dar nem conta mesmo de ser analista junguiana. Tão bem, não vou, é algo que vai ficar para uma vida toda. Então, nesse sentido é que eu faço uma escolha. Mas não é no sentido de achar que é melhor
Não é no sentido de achar que não pode, uma alcançou. Eu escuto muito dos junguianos uma frase que eu me sinto muito mal, que a frase é assim: Freud não chegou nisso, Freud não alcançou isso. Você sabe, né? Jung foi mais além. Mais além para onde? Ele foi mais além na teoria dele. Ele foi mais além no universo que ele pesquisou. Mas Freud foi muito além. Inclusive tem um filme, né, chamado Freud Além da Alma. Freud foi além da alma. Alguém que critica a psicanálise ou que critica qualquer linha, que critique a psicologia analítica ou que critique qualquer outra linha, precisa, no mínimo, ter um conhecimento de toda a obra do autor. Então eu fico assim, quando eu escuto um junguiano, desculpe. Eu estou falando do junguiano porque é por onde eu transito e eu escuto muito, é recorrente isso, das pessoas trazerem Jung como melhor do que Freud, melhor do que a psicanálise, porque chegou a um ponto que a psicanálise não chegou. A minha pergunta para pessoas que pensam dessa forma é assim: você conhece tudo de Freud? Você leu toda a obra dele para que você possa dizer e você leu toda a obra de Jung? Porque se você está fazendo um comparativo, você tem que conhecer muito. Você não pode dizer que Freud fala só. Primeiro que não é só sobre sexualidade. Primeiro porque não é só, porque sexualidade tem uma amplitude gigantesca. Foi um mestre, Freud, que aprofundou em questões nunca antes navegadas por ninguém. Numa época, né, ele médico, neurologista, numa época em que a medicina não ia aceitar esse tipo de afronta, né? Como é que alguém vai falar do universo do psiquismo a partir dessa concepção? Então não é sexualidade como uma coisa rasa, como, desculpem gente, né? Porque eu sei que eu tô aqui não quero julgar ninguém, mas eu acho que isso é fruto muitas vezes de uma ignorância. A pessoa não sabe realmente o que é um estudo da sexualidade. E também não é só sexualidade. Além de ser um estudo profundo a sexualidade, Freud transitou por muitas vias. Freud falou de muitas coisas, sobre muitas coisas. Freud tem uma coleção, uma obra vasta, que aí Larissa vai poder nos dar mais notícia sobre essa obra, de uma profundidade que para a gente começar a pensar e entender, a gente tem que ter muita estrada. Por isso que a gente costuma dizer que psicologia profunda, na segunda metade da vida, ela é muito bem-vinda. Porque na segunda metade da vida, né, Jung chamou de segunda metade da vida, é o momento em que você está fazendo uma reflexão, uma avaliação no processo de maturidade, né? Uma avaliação de toda uma vida. E é um momento que você tem que providenciar algumas coisas para dar tempo de você alcançar mesmo determinadas realizações que Jung chamou de individuação. Então, segunda metade da vida a gente está muito mais maduro. E quando a gente está mais maduro, a gente para de comparar. Uma vez eu ouvi Roberto Crema falando uma coisa incrível, fantástica. Ele dizia assim, gente, até um horticultor trabalha com os alfaces sem comparar. Não existe comparação. Um agricultor não compara o desenvolvimento de uma planta com o desenvolvimento de outra planta. Porque cada planta vai ter seu percurso e sua forma própria. Então, se um agricultor que tem uma sabedoria, né? Uma sabedoria, pode não ter uma sabedoria teórica desses temas que nós estamos falando, mas tem uma sabedoria da prática do trabalho dele, se ele não compara dois vegetais, não se deve comparar nada. Por que a gente compara a música clássica com a música popular brasileira? Para que comparar? As duas servem para a gente. As duas enaltecem a alma. As duas, as três, as quatro, todos os ritmos, dependendo do momento que a gente está de espírito, a gente quer um ritmo na vida. A gente quer um tipo de música.
Então por que eu vou dizer que a música clássica é uma música melhor? Claro, ela vai ter acordes trabalhados, burilados, difíceis de serem executados, mas é melhor para quem? E melhor para quê? E melhor para que horas? Então melhor essa ideia, né, de que não sei quem é melhor, tal teoria é melhor. Esqueçamos isso, abandonemos isso. Isso só prejudica. Inclusive, a gente carrega esse histórico da comparação. Às vezes compara-se irmãos, às vezes compara-se gerações. Ô, gente, cada geração tem seu benefício. Cada geração traz seu legado. A geração de hoje é melhor. Em algumas coisas, é uma geração que desenvolveu determinados aspectos, mas às vezes se esquece de outros, que no passado eram mais cuidados, cultivados. E a geração do passado também não tinha uma determinada perspectiva de hoje, então não tinha como saber. Então, então assim, era melhor o passado. Eu também escuto muito isso. Era melhor o passado era muito melhor, hoje está tudo perdido. Todas as gerações falam isso em relação à geração do passado. Então a gente precisa ter um entendimento de que processo de evolução não trabalha nesse paradigma da comparação. O nosso paradigma vai ser psicanálise e psicologia analítica, trazendo contribuições e que nós podemos fazer um estudo comparado teórico. Não é estudo comparado para estabelecer o melhor ou pior. Não é esse tipo de comparativo que a gente tem na academia. O comparativo da academia é a gente estabelecer quais são os elementos de uma e os elementos de outra, que vão ter convergências e que vão ter divergências, mas que vão desenvolver, por causa da divergência, é que vão desenvolver caminhos que vão apontar para coisas que a gente vai ficar deslumbrado. Porque se fosse igual, se tivesse sempre igual, se fosse tudo igual, não teria novidade. Então tem que ser diferente. É bom que seja diferente. É o diferente que vai fazer com que a gente amplie. E que eu vou perguntar, poxa, mas então para Jung, a libido é energia psíquica. E de onde Jung tirou esse termo energia? Será que foi de onde? Será que foi da física? E Jung tinha essa relação com a física, e aí eu vou pesquisar na obra de Jung, porque ele usou o termo energia. E eu não vou só me conformar que Jung usou outro nome por usar, ou que ele usou esse nome para não ter que dizer que ele estava usando o nome de Freud. Não, porque inclusive vários trabalhos de Jung vêm escrito ipsis literis como Freud escreveu. Inclusive ele não mexe em muitas coisas relacionadas à construção da relação do inconsciente pessoal com a consciência. Inconsciente pessoal para Jung é muito próximo e ele se utiliza muito dos conceitos de inconsciente pessoal de Freud, de inconsciente, né, para Freud. Jung traz o inconsciente coletivo, que Freud não traz, porém ele pega muita coisa do inconsciente pessoal para a relação da consciência. É claro que pelo fato dele trazer o inconsciente coletivo, ele vai trazer essa relação do inconsciente coletivo com o inconsciente pessoal. Então isso vai diferenciar, porque tem um inconsciente coletivo para Jung que está mais, mais profundo do nosso ser, porque é arquetípico, porque a humanidade carrega. Por eu ser humana, eu trago esse inconsciente coletivo. Então, esse diálogo com o inconsciente pessoal, ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser diferente, claro, né? Ele tem que ser diferente, porque a partir daí ele não vai tratar de um inconsciente pessoal. Ele vai tratar da relação do inconsciente pessoal com o inconsciente coletivo. No entanto, ele se utiliza de termos, de conceitos que foram trabalhados pela psicanálise, principalmente a freudiana, em relação até o desenvolvimento da teoria dos arquétipos. Porque aí, quando ele estabelece essa relação dos arquétipos com os complexos, ele vai ter que beber na fonte da origem dos complexos. Ainda que eles saiam dos arquétipos, porque eles emergem da profundidade do inconsciente coletivo, eles vão se manifestar nessa relação que a gente vai ver aqui, entre persona e sombra, eles vão se manifestar no ego. Então, são complexos que passam pelo inconsciente pessoal.
Portanto, eu preciso desse conhecimento da psicanálise. Inclusive, eu vou dizer a vocês assim com tranquilidade, quem estuda psicologia analítica e não estuda psicanálise vai ter um corte epistemológico gigantesco na compreensão da dinâmica psíquica. É fundamental para os junguianos, por respeito histórico e por respeito de postulação de conhecimento, de organização de conhecimento, de estruturação não sei se eu posso usar a palavra operacionalização, mas o acontecimento, o vir a ser do inconsciente. Se eu não tiver essa referência da psicanálise, eu vou ficar boiando de onde veio essa ideia, essa imagem do inconsciente. Porque não foi Jung que trouxe o termo inconsciente. E para os psicanalistas, eu acho muito indicado que estude psicologia analítica. Porque com o advento de várias linhas que transitam nessa leitura da espiritualidade, com o advento da psicologia transpessoal, com a visão holística, né, com todas essas referências que nós temos do Oriente, e que hoje vários profissionais da contemporaneidade se utilizam desse conhecimento, um psicanalista que não tem esse contato, ele vai ficar defasado em relação a esses conceitos que não precisam ser colocados num viés que aí as pessoas às vezes confundem, porque acham que isso é religioso do ponto de vista dogmático. Não. A espiritualidade é uma ciência. A espiritualidade é estudada pela Unipaz, Universidade da Paz. Tem vários autores aí que contribuem muito. Se a gente pegar Edgar Morin, se a gente pegar Roberto Crema, se a gente pegar Jean-Yves Leloup, se nós pegarmos vários autores aí que fazem esse trânsito, que vão nos dar essas contribuições, nós vamos ver que a espiritualidade é um assunto sério, é um assunto realmente que tem tem uma profundidade científica, sim. Agora, quais são os parâmetros que a gente tem para chamar de ciência? Quais são os parâmetros que a gente tem para dizer que aquilo é ciência? Se a gente se utilizar dos parâmetros recortados dentro de um certo paradigma que fecha um conceito de ciência, aí a gente não vai colocar os temas ligados à espiritualidade nesse rol científico. Mas se nós entendemos que ciência é algo que abrange a fenomenologia, que ciência é algo que abrange um pensar sobre a vida de uma forma expansiva e de maneira que a gente possa confrontar saberes e que a partir da dialética, que é questionar saberes, dialogar com diferentes saberes, conhecer outros saberes diferentes dos saberes que eu já tenho. Isso é ciência. O que é ciência? Né? E também pensando no conhecimento popular, que ele é muito importante, eu tenho ciência de alguma coisa, eu sei de alguma coisa, aquilo já vai fazer parte da minha vida e eu vou, a partir da experiência que eu tiver com aquilo, eu vou transformar conhecimento. Gente, quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente não vai entrevistar pessoas que viveram determinado fenômeno? A gente não vai colocar atores sociais, atrizes sociais? Por que a gente entrevista essas pessoas? Porque elas experienciaram aquilo. Porque elas trouxeram uma visão daquilo que viveram. E aquilo a gente vai organizar em dados para comprovar alguma hipótese. Então, ciência se faz com experiência. Portanto, a espiritualidade passa pelo processo de experiência. Então, a gente pode depois pensar, a gente vai ter um momento também falando mais sobre, principalmente em relação aos eventos em sincronicidade, falando mais sobre essas experiências que Jung chamou de numinosas. Experiências numinosas, com N, né? Que é tocar nessa esfera do sentir a presença divina. Que aí cada pessoa vai dar um nome que se sentir melhor. Porque Jung
foi criticado por isso, e ele traz isso, que ele diz isso, que ele não deidificou a psique, que ele não chamou a psique de Deus. As pessoas que leram ele, que a deidificaram, que a colocaram nesse lugar. Mas ele fala de Deus como experiência pessoal. Por isso que ao fim da vida dele, ele responde, ele tem uma entrevista dele, né, que vocês encontram no YouTube, chamada Face to Face. A última entrevista da vida dele, ele vai dizer, o jornalista, o repórter vai perguntar para ele, o senhor acredita em Deus? E ele vai responder, eu não acredito, eu sei. Porque para Jung, Deus é uma experiência. Deus é uma presença da vida dele. E ele foi tentando escrever sobre essa experiência, né? Por isso que ele começa a memória, sonhos, reflexões, dizendo, eu sou um inconsciente que se realizou. Porque essa realização para ele, né, é o que representa o processo de individuação. Ele não se coloca assim individuado, mas ele fala de uma realização do processo. Porque a individuação é um processo, não tem um fim. É como o tal. O tal não é o fim, o tal é o meio. T-A-O, né? É o caminho, significa caminho, né? O significado de tal. Então, gente, eu já estou aqui no meu fechamento dos 50 minutos. E eu quero dizer para vocês, assim, da minha alegria de poder celebrar mesmo esse momento, apesar do que nós estamos vivendo, né, dessa situação na nossa vida planetária, mas eu acredito que esse momento também é uma chance, é uma oportunidade. Crise é o mesmo ideograma de oportunidade, é o mesmo, né? No ideograma chinês, crise tem o mesmo desenho de oportunidade. Isso significa dizer que de cada crise a gente vai levar conhecimento, a gente vai levar experiência, a gente vai fazer ciência. Então, por isso que estar aqui com vocês, participando, protagonizando desse trabalho com os meninos, com Larissa, é uma satisfação muito grande, porque não é só um processo de resiliência, é um processo de transformação, é um processo de protagonização. A gente, na perspectiva da psicanálise, né, a gente está sublimando com criatividade. A gente está sublimando com alegria. A gente está sublimando com... Não estou dizendo a vocês que a angústia não vem, a melancolia não vem. Alguns momentos de profunda tristeza, claro que sim. O medo, a ameaça, tudo isso que todo mundo está sentindo. Mas isso não significa dizer que eu também não sinta outros deslumbramentos da alma. Minha alma não vive só isso. Minha psique não vive só isso. Minha psique também transita, ela fica entre Eros e Thanatos. Se Thanatos está imperando agora, que é o representante da sombra, da morte, da pulsão de morte, Eros vem do outro lado. Se Thanatos é a persona, Eros é a sombra. Mas estão juntos, fazem parte do mesmo cerne arquetípico. Aí eu já estou falando de pulsão de morte, pulsão de vida e arquétipo. Olha que coisa fantástica. Então, a gente pode trazer essa força energética, esse trânsito da energia psíquica, esse trânsito da libido para a criação, que a partir daí também Jung vai postular a função transcendente. Ele vai dizer que a função transcendente vai operar, vai ser essa energia psíquica que opera e que faz a gente criar. E que faz a gente fazer isso que a gente está fazendo, a hora. A gente está fazendo várias horas. A hora com a gente mesmo, a hora com pessoas que a gente gosta, falando pelo WhatsApp, pessoas da família que a gente tem contato, a hora com esses discentes maravilhosos que eu e Larissa encontramos, a hora que eu estou fazendo com Larissa, mas é a hora que aí eu vou trazer uma contribuição para vocês, gente, de Hillman. James Hillman, da psicologia arquetípica, que veio depois de Jung, que não é melhor que a psicologia analítica, é complementar. Hillman vai dizer, só vale a pena na vida quando a gente faz alma. Então quem sabe faz a hora, está escolhendo fazer alma.
Obrigada. Eu vou dar um intervalinho agora para vocês de 5 a 10 minutos para vocês preencherem o formulário da presença, tá? Não deixem de preencher, porque é através desse formulário que vocês vão poder receber a certificação. E a gente volta com Mariana perguntando as perguntas de vocês, as perguntas dela, as perguntas de quem a gente conseguir interagir. Não só na perspectiva de responder, mas na perspectiva de continuar pensando. Porque é o pensando que vai construindo. É gerúndio sempre. Então não saiam. Eu vou brincar que nem o pessoal fala, né? O pessoal de YouTube, televisão. Não saia daí, viu? A gente volta já já. Tchau, gente. 5 minutinhos, 5 a 10 minutos. Obrigada.